Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sorriso em Pauta. Eu sou Elisa Grilo, periodontista, e o tema de hoje é diabetes. O diabetes, que é um dos principais fatores de risco para periodontite e fonte de muitas dúvidas no dia a dia clínico dos consultórios odontológicos. E para conversar sobre diabetes, estamos aqui com a doutora Alexandra Rubim, e uma referência em diabetes. Para resumir o currículo dela, ela é presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, seção Distrito Federal, e também está à frente do CEDO. O CEDO, que é o Centro Especializado em Diabetes, Obesidade e Hipertensão Arterial da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Doutora Alexandra, obrigada por estar aqui conosco hoje. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Elisa. Muito obrigada por essa oportunidade. Então, para começar, gostaria que você contasse para a gente, falasse o que é diabetes, quais são os fatores de risco e como essa condição pode impactar diversos órgãos no corpo. Bom, o diabetes, ele não é uma condição única. Ele é um conjunto de doenças metabólicas que são caracterizadas pela elevação da glicemia. E essa elevação da glicemia, ela pode ser secundária a uma resistência à ação da insulina de forma periférica, a uma alteração na secreção da insulina ou a ambas essas características, né? Então, o diabetes, ele é uma doença altamente prevalente. Atualmente, cerca de 10,5% da população brasileira entre 20 a 79 anos tem diagnóstico de diabetes. É muito alto. É muito. E nós temos ainda um outro fator muito importante, que é a relação do diabetes, principalmente do tipo 2, com a obesidade. Então, nós estamos vivendo uma pandemia em obesidade, né? Então, são condições que se entrelaçam. E quais são os principais tipos de diabetes? Nós temos o diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2, o diabetes que ocorre no período gestacional e os outros tipos de diabetes. O diabetes tipo 1 é aquele que acomete principalmente crianças e adolescentes. Ele tem um início abrupto porque há uma quebra, uma destruição das células beta do pâncreas, né? Ainda não se sabe muito bem a etiologia, mas acredita-se que esteja relacionado com algumas infecções, por exemplo, por vírus, por bactérias. Tem havido um aumento da incidência de diabetes tipo 1 em crianças menores de 3 anos de idade. Enfim, havendo essa destruição das células beta do pâncreas, esse indivíduo ele vai precisar de usar a insulina de forma muito precoce. O paciente com diabetes tipo 2, ele normalmente é um indivíduo entre 40 e 45 anos, com sobrepeso, obesidade, sedentário, que tem principalmente a resistência à ação da insulina como fonte da descompensação glicêmica, né? E aí, Elisa, a gente tem que pensar que o diabetes ele está associado a diversas complicações. Então, o aumento da glicemia pode impactar nos olhos, nos rins, no coração, nos nervos, nos vasos periféricos, e a periodontite é considerada a sexta complicação do diabetes. Então, é de fato algo muito importante para a gente estar conversando sobre, né? Com certeza. E falando nisso, quais são os sinais e sintomas na boca que podem levar a uma suspeita de diabetes? Isso, então, olha, alguns sinais que podem ser encontrados pelos dentistas, né? Sangramento gengival, amolecimento dos dentes, a língua fissurada, aquele paciente que refere uma ardência na boca, uma diminuição da salivação, né? A presença da doença cárie. Então, são sinais que podem fazer com que surja o alerta, né? Que é preciso que seja feito um exame de laboratório, né? Da glicemia. Exatamente. É importante também lembrar, como se trata de uma doença silenciosa, né? Dificilmente o paciente vai ao médico para relatar algum sintoma que não é específico, né? E o consultório odontológico pode ser a porta de entrada desses pacientes, né? Sim. Que ainda sem ter o diagnóstico de diabetes, pode apresentar alguma dessas alterações, como você falou, e o dentista solicitar uma avaliação, né, apresentando esses sinais,
a uma avaliação do médico que pode levar a um diagnóstico precoce. Por isso a Isso, importância, né, do dentista exato. ter esse conhecimento, né? Sim, e algo importante também da gente estar trazendo aqui nessa nossa conversa é que as pessoas com diabetes tipo 2, já existem estudos que mostram que elas apresentam elevação da glicemia pelo menos 10 anos antes do diagnóstico da doença. E que muitas vezes a primeira glicemia a se elevar é a glicemia pós-prandial. Então, quando os exames de rotina são feitos, normalmente são solicitados exames de glicemia de jejum, Sim, que não né? apresenta nessa fase Nessa inicial, fase, não apresenta isso, alteração. exatamente. E, infelizmente, muitos diagnósticos são feitos já na presença de uma complicação, ou de uma neuropatia diabética, ou até casos que são muito chocantes, que é de perda de membros, por exemplo, pacientes que apresentam lesões graves em membros inferiores, que podem inclusive sofrer alguma amputação. Então, é preciso estar atento a esses sinais para que o diagnóstico seja feito de uma forma mais precoce possível. Exato. Então, o consultório odontológico pode ser um local de rastreamento, certo? Pode, sem Para o dúvida, diabetes. sem dúvida. Isso é bem interessante. Uhum. E agora a fonte das dúvidas, né, do manejo desses pacientes, né, que todo dentista, né, quando enquanto está atendendo esse paciente, são dúvidas muito, muito frequentes. Uhum. Primeiramente, em relação às cirurgias, né, os Uhum. dentistas tendem a ter muito receio de fazer, e com razão, né, Sim, com muito receio de fazer cirurgia nesses pacientes. sim. Então, queria que você falasse um pouquinho para a gente Uhum. sobre os cuidados pré-operatórios e quando essas cirurgias estão contraindicadas nesse paciente. Olha, de fato é muito importante que isso esteja sendo abordado. Por quê? Quando o paciente com diabetes ele encontra-se bem controlado, ele vai ter uma resposta muito melhor. Então, ele vai ter uma melhor cicatrização, ele provavelmente vai evoluir sem apresentar quadros infecciosos graves. Então, o que a gente sempre sugere? Que seja feita essa comunicação entre os profissionais, né? Então, pensando que o diabetes, ele é uma condição crônica, complexa, né? Associada a inúmeras comorbidades, complicações, é muito importante que esse indivíduo seja acompanhado por uma equipe multidisciplinar. E o dentista, ele é uma peça importantíssima nessa equipe. Então, esse contato, ele tem que ser próximo, né? Então, vamos aqui supor que você identificou que o seu paciente precisa ser abordado cirurgicamente. Vamos solicitar ali um parecer do médico assistente desse paciente, né? Perguntando como é que está o controle glicêmico, se há alguma contraindicação ao uso de determinados medicamentos. Lembrando que as pessoas com diabetes, elas podem ter alteração na filtração glomerular. Então, eles já podem ter sinais de doença renal do diabetes. Então, nesses casos, alguns medicamentos vai ser necessário que seja ajustado a dose desse medicamento. Sim. Então, esse contato com o médico assistente, ele é muito importante, né? Eu diria que uma cirurgia, ela está contraindicada quando o paciente está visivelmente descompensado do diabetes, né? Um exame que a gente usa muito para avaliar o controle é a hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada, ela vai me dar um parâmetro das glicemias nos últimos 3 meses. Né? O ideal é que ela esteja abaixo de 7%, na grande maioria dos indivíduos. Os indivíduos idosos, a gente classifica, inclusive, esse idoso como muito frágil, frágil, e aí, nesses casos, a hemoglobina glicada pode estar um pouquinho mais alta, até 8,5, mas isso é um bom parâmetro. Então, se o paciente chega para você com uma hemoglobina de 9, de 10, não faça esse procedimento cirúrgico sem antes conversar com o médico assistente dele, porque é possível ajustar esse tratamento até de uma forma mais rápida, até porque a gente sabe que a doença periodontal ela também propicia o aumento da glicemia. Então, esse trabalho sendo feito em conjunto, é possível otimizar o controle glicêmico desse indivíduo para que ele possa ser tratado de forma segura. Sim. E você comentou sobre os antibióticos, né? Que algumas vezes, dependendo da dose, pode ser contraindicado para os pacientes descontrolados. E mais alguma outra medicação que de repente pode, Sim. que requer mais cuidados?
como anti-inflamatórios ou, de Sim, repente, analgésico, alguma outra recomendação? sim. Olha, então, em relação aos antibióticos, a importância de avaliar a função renal para saber se a gente vai precisar ajustar a dose ou não, né? Em relação aos anti-inflamatórios, os médicos endocrinologistas têm muito receio do anti-inflamatório em função da possível elevação da pressão arterial e do impacto da função renal. Então, não é que eles sejam contraindicados, mas é importante tentar fazer um uso no menor espaço de tempo possível e também saber como é que está a função renal desse paciente, né? Em relação aos analgésicos, aí não há contraindicação, a não ser que o paciente tenha alguma alergia, né, alguma intolerância. E eu gostaria também de conversar um pouquinho sobre os corticoides, que muitas vezes são necessários, né? E aí eu acho que é sempre importante alertar o paciente que em uso do corticoide a glicemia pode elevar, e isso também ser levado para o médico assistente, porque é possível ajustar o tratamento do diabetes para esse período, né? A Sim. gente sabe que as infecções, o uso do corticoide, o próprio processo da cirurgia, que é algo que gera um processo inflamatório, pode elevar a glicemia, Uhum. mas o médico assistente sabendo, e o paciente também, é possível fazer ajustes. E aí ele vai passar por esse período, Sim. né, de uma forma mais tranquila. Então, não há uma Não, contraindicação absoluta, não. apenas ajustar a depender do Isso, controle metabólico desse paciente, certo? exatamente. Tentar sempre individualizar, né? Sim. Então, o que a gente está percebendo aí que é muitíssimo importante essa conversa, né? Do Sim, dentista e do médico que acompanha esse sim, paciente, que essa abordagem interdisciplinar é fundamental, é não é? fundamental. E baseado nisso, como você tem conhecimento, né? Em 2022, a SOBRAP, né, que é a Sociedade Brasileira de Periodontia, e a SBEM, que é a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, elas estabeleceram diretrizes para o atendimento clínico do paciente com diabetes e periodontite. E nesse documento, né, que caso vocês não tenham conhecimento, é só colocar nos comentários que a gente envia, que é muito importante que todo dentista leia essas diretrizes. E essas diretrizes são abordadas separadamente, né? Uhum, As diretrizes para os dentistas e as diretrizes para os médicos. E entre elas para os dentistas, a importância de questionar sobre saúde geral, uhum, né? uhum, E tendo alguma alteração, como essas que já foram mencionadas, né? Alterações bucais, esse paciente ser encaminhado ao médico. Também fazer controle de fatores de riscos comuns das duas doenças. E para os médicos, a importância de, na avaliação desse paciente, sempre se questionar sobre alterações bucais e, caso haja relato de sangramento, encaminhar para o periodontista. E é muitíssimo importante e a elaboração dessa diretriz foi uma conquista, foi sem um dúvida. passo muito grande para a Uhum, gente ter um melhor cuidado com esse paciente. uhum, E o que a gente percebe é que essas diretrizes elas são seguidas nos ambientes acadêmicos, né, nos serviços especializados, como o CEDO, mas ainda não há essas diretrizes ainda não são seguidas nos consultórios particulares, sim. não é? Sim, e algo que eu acho muito também importante, e sem dúvida essa diretriz foi de fato assim uma união muito poderosa, primeiro porque a gente sabe que a periodontite é considerada a sexta complicação, então imagina a importância disso, né? E a gente sabe da importância da saúde bucal, da funcionalidade dos dentes, né? Então, quando a gente pede para o nosso paciente, que é acompanhado, que ele precisa ter bons hábitos alimentares, né? Eu posso até dar um exemplo de um paciente que eu acompanho, o seu José.
eu sempre disse, seu José, você está comendo verduras, legumes, frutas, salada crua, metade do seu prato, seu José, tem que ser assim. E ele dizia para mim que estava comendo. Até que um dia eu reparei melhor e ele não tinha um dente na boca. Olha. E aí eu fiz o encaminhamento, então, né, para o serviço dentro da Secretaria de Saúde, foi feita uma prótese, né, e aí ele chegou para mim todo feliz, dizendo que agora sim ele conseguia mastigar aquilo que eu pedia para ele comer, né, então como que isso é importante, Olha que né, interessante. esse olhar, então também para os médicos ampliarem o seu olhar, Sim. né, Elisa, estarem atentos sobre essa questão da funcionalidade dos dentes, estar atentos que muitas vezes o mau controle glicêmico está ali a causa, né, que é uma doença periodontal, né? Exatamente. Então, essa divulgação é muito importante. Isso. E imagina se o seu José tivesse tido um tratamento odontológico antes mesmo Sim. dele perder os dentes, provavelmente a causa da perda desses dentes foi a periodontite, Sim. que poderia Sim. ter sido Evitada. tratada, controlada, evitada lá no início, né? Uhum. Então, acho essa conversa é importante para que vários seus Josés Uhum. sejam cuidados antes de perderem os dentes, Sim. porque a perda de dentes também tem um impacto no controle metabólico que Sim. altera, né? Como você falou, a dieta. É um paciente que vai optar por alimentos macios, Sim. geralmente, né? Ricos em carboidratos, né? Bebidas açucaradas, e que vai impactar, sem dúvida, muito no controle glicêmico. Então, eu acho que é isso, é a gente ampliar o olhar, não é simplesmente exigir que ele coma como a gente está ali orientando, né? Mas entender o porquê dele talvez não esteja seguindo uma orientação, né? Exatamente. Isso é muito legal, é muito, muito importante, né? E essas recomendações de higiene, né? Sim. Que muitas vezes esse paciente não tem essa orientação, que, né, não tem acesso ao médico, e que de repente coisas básicas, né, instruções básicas possam ser passadas pelo médico, e o contrário também, né, o que o dentista possa fazer orientação também de mudança de estilo de vida, de prática de exercício físico. Então, essa abordagem conjunta é fundamental. E em relação ao tratamento, o impacto do tratamento periodontal, né, o impacto na glicemia do paciente, já tem uns estudos que mostram que o tratamento periodontal de pacientes com diabetes tem um impacto de redução de hemoglobina glicada de 0,4 pontos percentuais. Então, quando a gente considera, né, você vai poder falar melhor do que eu, qual o impacto, né, de uma redução de 1%, que é aparentemente para nós fora, né, da área de endocrinologia, de repente a gente não tem muita noção do impacto que é uma redução de 1%. É muito grande, porque não é fácil você manter a hemoglobina glicada dentro da meta. E isso não é só no Brasil, então isso é no mundo todo. Quando a gente vai ler os artigos, né, as diretrizes, os posicionamentos, todos eles dizem que apesar de toda a nova tecnologia, tanto do ponto de vista de medicamentos, como do ponto de vista de tecnologia em diabetes, né, e aí eu poderia dizer dos sensores de glicose, das bombas de infusão de insulina, das novas insulinas, apesar disso tudo, a grande maioria da população com diabetes não está bem controlada. Então, quando você tem um impacto de redução de 0,4%, de 1% numa hemoglobina glicada, é muito significativo e precisa ser muito comemorado. Porque, com certeza, com essa redução, você também vai ter uma redução nas complicações e nas comorbidades. Então, é um paciente que vai ter menos neuropatia diabética, retinopatia diabética, que vai ter uma incidência menor de doença cardiovascular, infarto, AVC. E essa redução pode, inclusive, representar uma diminuição da quantidade de medicamentos. Sem dúvida, sem dúvida, porque são pacientes polimedicados. São pessoas que elas não têm só o diabetes, elas apresentam hipertensão, dislipidemia, né? São pessoas que muitas vezes já infartaram, precisam usar
antiagregante plaquetário, né? Então, é um paciente que, no mínimo, ele usa ali 6, 8 medicamentos. E por falar nessas alterações cardiovasculares, o tratamento periodontal, ele também tem um impacto, né, de redução de proteína C reativa, né, que é um Exato. marcador inflamatório relacionado a doenças cardiovasculares. Então, Uhum. o tratamento periodontal diminuindo a inflamação sistêmica Uhum. pode impactar também nessas outras Condições. comorbidades relacionadas ao diabetes. Sem dúvida, sem dúvida. Muito interessante. E, doutora Alexandre, me fala um pouquinho sobre os novos tratamentos, né? Que também é outra, Para o a outra para o diabetes, diabetes, porque tem muita coisa nova, né? tem, Tem muita medicação nova. tem. Então, assim, hoje, inclusive na diretriz, né, de tratamento, a gente já seleciona o paciente para determinada classe de medicamento, de acordo com a função renal e a presença ou não de doença cardiovascular. Então, nós temos a metformina, né, Que que é é o o sempre, medicamento. né? Assim, Exatamente, é um mais usado. medicamento muito utilizado, muito seguro, que é fornecido gratuitamente pelo programa da Farmácia Popular. Assim como nós temos as sulfonilureias, né, que no Brasil nós temos duas, que também é um medicamento seguro, né, de muito tempo. Em seguida, nós tivemos surgiram os inibidores da enzima DPP-4. Em seguida, nós tivemos os análogos do GLP-1, que são os medicamentos que vão atuar também não só no controle do diabetes, mas no controle do sobrepeso e da obesidade, e que já tem estudos que mostram que eles têm um papel protetor cardiovascular. E surgiram os inibidores do SGLT2, que são medicamentos que vão aumentar a excreção de glicose pela urina, e são medicamentos que trazem benefícios protetores, tanto de função renal, redução de internação por insuficiência cardíaca e também proteção cardiovascular. Então, hoje, pelo SUS, nós temos os inibidores do SGLT2, existe um protocolo pelo Ministério da Saúde, então esses medicamentos, eles são fornecidos gratuitamente se você preencher os critérios para recebê-los, né? E nós temos também as insulinas análogas, né? Nós temos as insulinas NPH irregular, que são as insulinas entregues nas unidades básicas de saúde, pensando no SUS, e as insulinas análogas, que são insulinas que trazem um controle glicêmico mais estável. A insulina ultra rápida, que é aquela aplicada pré-refeição, ela vai ter uma ação mais rápida, sendo assim, ela causa menos hipoglicemia. E também são medicamentos disponíveis pelo SUS. Alguma dessas medicações é o Ozempic, Saxenda, essas medicações que você falou? Isso. Olha, então, o Ozempic, o Saxenda, o Victoza, o Rybelsus, são os análogos do GLP-1. Então, são os medicamentos que vão atuar diminuindo a fome, mantendo o alimento mais tempo no estômago e com isso aumentando a saciedade. Também tem um efeito de atuar nos níveis de glicemia, nos níveis de triglicerídeo e colesterol, né? E sempre lembrando que são medicamentos que devem ser prescritos pelo médico assistente, né? Não utilizados de forma banalizada, porque todo medicamento é passível de efeito colateral, né? E é o que a gente tem visto, né? Muitos pacientes com efeitos por tomarem por conta própria, né? Isso, uso indevido, né, sem um acompanhamento. E são medicamentos muito importantes e que trazem muitos benefícios. Mas a gente precisa saber para quem que a gente vai prescrever e fazer o acompanhamento correto desse indivíduo. Inicialmente, essas medicações elas foram desenvolvidas para o tratamento do diabetes. Isso. Depois, e posteriormente, então, foi sendo visto que elas também eram capazes de atuar na perda de peso, e depois foram, então, criando moléculas específicas também para o tratamento do sobrepeso e da obesidade, né? E, doutora Alexandra, o CEDO, né, que é um centro especializado em diabetes, obesidade e hipertensão. Então, são doenças que estão interligadas, né? E no centro, vocês têm os médicos de cada especialidade, esse paciente, como é que é feito? O paciente, no momento que ele chega, ele passa por todas essas especialidades? Sim, então assim, na Secretaria de Saúde, os pacientes, a porta de entrada para ele é sempre a unidade básica de saúde,
né, que é aquela unidade que está mais próxima da sua casa, Sim. e ali ele vai ter um vínculo com uma equipe de estratégia de saúde da família que vai fazer o seu cuidado. Se essa equipe identifica que esse paciente com diabetes, ele é classificado como sendo de alto e muito alto risco, ele é encaminhado via sistema de regulação de vaga para um ambulatório de endocrinologia. Então, o CEDOR, ele é um centro especializado localizado na região central de saúde e ele é referência para as pessoas dessa região, E né? onde ele fica localizado? Ele fica na 408 Norte. Mas as vagas também podem ser pactuadas com outras regiões de saúde, né? Então, há uma gerência de regulação de vagas que gerencia essas vagas. Então, esse indivíduo, essa pessoa, ele é regulado para o médico. Tá. A partir do momento que ele chega na unidade, ele tendo diabetes, o primeiro profissional que ele vai ter contato é com a equipe de enfermagem. Então, ele vai ser acolhido pela equipe de enfermagem, ele passa por uma orientação. Muitos deles chegam sem entender muito bem o que ele tem, sem conseguir aplicar corretamente as insulinas, fazer o controle glicêmico. Então, a gente percebeu que esse contato com o enfermeiro era muito importante. A partir daí, então, ele é encaminhado para o médico assistente e para os outros profissionais de saúde, como nutrição, psicologia, assistente social, fisioterapeuta, à medida que a equipe vai entendendo qual é a necessidade dele. E aí, quando esse paciente ele está, então, mais estabilizado, o cuidado dele volta a ser compartilhado com a atenção primária. Então, ele não fica no serviço especializado ad eterno. É como se fosse uma linha, é uma linha de cuidado, né? Então, ele vai passear por essa linha de acordo com o momento que ele se encontra de saúde. Sim, muito legal. Uhum. E por falar nesse atendimento ali inicial, né, que eu acredito que seja de educação, não é isso? Sim. Educação em diabetes, né? Isso. O quanto isso é importante. Tem um estudo recente, muito legal, com pacientes com diabetes tipo 2, né? Esses pacientes foram submetidos a tratamento periodontal. Um grupo foi submetido apenas ao tratamento periodontal, não cirúrgico, e o outro grupo, além de tratamento periodontal não cirúrgico, esses pacientes foram acompanhados por um que eles chamam de agente de saúde, né? Com isso, com orientações, Sim. com educação em diabetes, né? Controle de hábitos de vida, né? Mudança de estilo de vida. E a conclusão foi que esses pacientes que tiveram também essa educação, né, não foi nenhum medicamento que eles tomaram a mais, né, os dois grupos já faziam uso, né, de antiglicemiantes, mas esse grupo que além do medicamento, além do tratamento periodontal não cirúrgico, tiveram as orientações, esses pacientes tiveram o melhor resultado da terapia periodontal e também tiveram um impacto maior, né? Maior redução de hemoglobina glicada, né? O melhor controle metabólico. Isso é sensacional e mostra a importância dessa comunicação, né? Da instrução, da educação. Exato. E Elisa, aí eu quero trazer também uma questão importante. Nós temos muitos analfabetos funcionais. Então, é preciso que a gente utilize uma linguagem simples, né? Que a gente olhe nos olhos dessa pessoa, que a gente ouça o que ela está dizendo, qual é a dificuldade dela, né? A gente sabe também que a adesão ao tratamento, ela vai muito além de tomar o medicamento, né? Então, se você tem problemas sociais, se essa pessoa está passando por dificuldades financeiras, até mesmo para comprar os determinados alimentos, né? Se ela não tem uma rede de apoio, se ela não foi educada em diabetes, né? Ela não vai conseguir ter um bom controle. Então, não é simplesmente cobrar dela que ela use o medicamento, que ela aplique a insulina, se ela não está tendo ali uma ajuda, um suporte familiar, né? Para que ela possa seguir melhor as orientações. Nutricional, né? Muito bem, muito legal. Então, para resumir, nós temos aí, nós dentistas, temos esse compromisso de olhar para todos os pacientes, não só os pacientes com diagnóstico de diabetes, mas para todos os pacientes que passam pela nossa cadeira, temos que olhar como um possível, né, um possível portador de diabetes. Sim. Né, e investigar, e esse paciente apresentando, né, alguma suspeita, alguma alteração bucal, esse paciente ser encaminhado para o serviço médico,
E os pacientes que já têm esse diagnóstico, que nós tenhamos esses cuidados pré-cirúrgicos, né, pré-operatório, cuidado também de acompanhar, sabendo que aquele paciente tem diabetes. E aí, como anda o seu controle, né? Eu acho que isso é importante, né, o médico, o dentista fazer esse questionamento, como anda o acompanhamento, né, com o médico, né? Acho que é sempre importante para o melhor resultado do nosso tratamento, né? Se esse paciente estiver bem controlado, né, ele vai ter uma melhor resposta aos nossos tratamentos. As medicações, né, sempre estar atento a essa dosagem, ter essa comunicação, sempre cartinhas é sempre muito importante, né? E na Mandar prática a cartinha. gente percebe que vocês fazem isso. A gente recebe muito, né? Solicitando um parecer, uma orientação. Vocês acham que já tem muito esse hábito, isso é muito importante. Olha só, então vamos continuar com esse hábito. E agora a gente tem um esforço coletivo em implementar essas diretrizes, né? Colocar em prática essas diretrizes que foram muito bem elaboradas e que são tão necessárias, né? E essa nossa conversa hoje é parte, né, de um esforço para a gente colocar em prática as diretrizes, né, de 2022. E eu sei que também a Sociedade Brasileira de Diabetes também tem esse cuidado. Já há alguns anos a gente participa das ações sociais, né? Sim. E a gente já esteve juntas em algumas oportunidades, algumas ações sociais onde a gente conversa com os pacientes, né? A gente faz essa educação com a população. Isso é muito, muito, muito legal. E alguns seminários, né? A gente, os dentistas são convidados para dar palestras, já tive a honra de participar de alguns. E isso faz parte aí desse esforço para que a gente aumente essa comunicação e que isso é muito benéfico para os pacientes. Então, muitíssimo obrigado. Vocês conseguiu assim resumir muito bem, falou muito bem. Tenho certeza que tirou muitas dúvidas aí dos dentistas. Eu que agradeço muito pelo espaço, né? E, de fato, esse momento aqui é muito importante, assim como para que eu leve também para os meus colegas, né? Lembrando que a periodontite é a 6ª complicação do diabetes, né? Então, a gente tem o hábito de fazer um cabeçalho nas consultas e verificar se a gente está fazendo um screening anual da avaliação dos pés, o fundo de olho, a avaliação cardiológica, e agora a gente precisa incluir a avaliação odontológica em todos os pacientes com diabetes. Legal, muito bom. Muito obrigada. Obrigada.